Nos anais obscuros da história sobrenatural, um caso se destaca. Este foi o caso de Roland Doe, a inspiração da vida real para o icônico filme de terror O Exorcista. Lançado em 1973, o filme chocou o público em todo o mundo com suas representações gráficas de possessão demoníaca. Mas poucos conheciam a verdadeira história que estava por trás da tela. O diretor do filme, William Friedkin, não estava interessado em meros sustos. Ele queria capturar o terror visceral do sobrenatural. Ele encontrou sua musa nos relatos documentados do exorcismo de Roland Doe. O lançamento do filme gerou uma tempestade de controvérsia e fascínio. O Exorcista se tornou um fenômeno cultural, sua influência penetrando na consciência coletiva. Por trás do pseudônimo de Roland Doe, escondia-se um garoto de 14 anos chamado Ronald Edwin Hunkeler. Sua história começou na normalidade da vida cotidiana. Mas essa normalidade foi destruída quando Ronald começou a exibir comportamentos perturbadores e inexplicáveis. Ruídos estranhos ecoavam de seu quarto. Objetos se moviam sem explicação. Sua família assistiu horrorizada enquanto seu filho, antes comum, se transformava diante de seus olhos. Desesperados por respostas, eles buscaram a ajuda da Igreja Católica. A Igreja, após cuidadosa consideração, concordou em realizar um exorcismo. A notícia da possessão de Ronald se espalhou como fogo selvagem, cativando o público. A história de Ronald se tornou uma referência cultural, um conto de advertência sussurrado em tons baixos. O exorcismo de Roland Doe foi uma provação extenuante que durou semanas. Padres, armados com fé e rituais antigos, enfrentaram a entidade que acreditavam manter o jovem garoto em cativeiro. Testemunhas relataram convulsões violentas, o corpo de Ronald se contorcendo de maneiras não naturais. Ele falava em línguas, sua voz um raspar gutural que arrepiava a espinha. Objetos voaram pela sala, impelidos por mãos invisíveis. O exorcismo teve um preço alto para todos os envolvidos. Os padres lutaram incansavelmente contra a força invisível. Ronald suportou sofrimentos inimagináveis. Apesar do tormento implacável, um vislumbre de esperança surgiu. Lentamente, Ronald começou a mostrar sinais de melhora. Ronald, abatido e exausto, emergiu da provação para sempre mudado. Seção 4. Da realidade à ficção. A criação de um clássico do horror. William Peter Blatty, um roteirista com fascínio pelo macabro, viu na história de Roland Doe o potencial para uma obra-prima. Em 1971, Blatty publicou O Exorcista, um relato ficcional da possessão de Doe. O livro foi um sucesso instantâneo, suas páginas cheias de realismo arrepiante e profundidade psicológica. O sucesso do livro abriu caminho para uma adaptação cinematográfica. Em 1973, William Friedkin trouxe a visão de Blatty para as telonas. Friedkin usou efeitos práticos para dar vida aos horrores da possessão. O filme foi um triunfo de crítica e comercial, seu legado garantido como um marco no cinema de terror. Seção 5. Um legado de terror. O impacto duradouro de O Exorcista. O Exorcista foi mais do que apenas um filme, foi um fenômeno cultural. Seu conteúdo gráfico e temas perturbadores geraram polêmica, dividindo o público. O filme havia tocado em algo primitivo, algo que permaneceu por muito tempo depois que os créditos rolaram. O sucesso do filme gerou incontáveis imitadores, mas nenhum conseguiu replicar seu terror visceral. O Exorcista havia elevado o padrão do cinema de terror. Mesmo décadas após seu lançamento, O Exorcista continua a aterrorizar e cativar o público. O filme serve como um lembrete arrepiante do poder da crença e da atração duradoura pelo sobrenatural. Seção 6. Conclusão. A pergunta persistente. A história de Roland Doe, a inspiração da vida real para o Exorcista, continua a fascinar e horrorizar.
Roland estava realmente possuído por uma entidade demoníaca? Ou sua provação foi uma manifestação de algo mais? A resposta, como a escuridão que permeia a própria história, permanece indefinida. É uma história que nos força a confrontar o desconhecido. O caso de Roland Doe permanece como um testemunho arrepiante do poder da crença e da realidade assustadora de que é melhor deixar algumas portas fechadas.